Olá, meus queridos, sabadão chegou no meio do feriado, de dois feriados, se assim podemos dizer, da sexta-feira santa e do domingão da Páscoa. Então, nós temos praticamente um dia que faz parte também de um feriado, né? O sabadão é um sabadão de aleluia, se a gente pode assim dizer, né? Bom, hoje é dia 16/4 de 2022, estamos aqui para bater um papo. E hoje é dia de fofoquinha, mas é fofoquinha da Páscoa, então para nós podermos conversar um pouquinho de Páscoa. E ontem foi engraçado, porque aqui teve a procissão, né? Você tem, eu não sei se depende de igreja para igreja, mas ontem teve a procissão, né? Sai de um ponto os membros da Igreja Católica e vão andando com as velas, com o santo lá na frente, tal, tudo bonitinho, com a cruz, né? E vai se andando, fazendo a procissão, e depois volta para a igreja e tudo. É um ritual muito bonito. Eu acho, olha, eu vou falar para vocês, eu acho que é o ritual mais bonito que a Igreja Católica tem dentro da instituição. Muito interessante. Só que o mais interessante foi o seguinte, interessante e importante, né? Eu fui perguntando para as pessoas o que elas entendiam. Parava numa pessoa e perguntava: "Oh, tudo bem? Ai, sim, tudo bem. Por que se acende uma vela na outra não pode se acender direto, você sabe?" "Ai, eu não sei." E na verdade se acende na vela grande, sabe aquela vela grandona que tem na igreja? Se acende lá. Todos os eventos importantes, casamento, batismo, todos os eventos importantes são umas velas sacras, né? Aquelas velas amarelas grandonas, aquelas gigantes que ficam. Toda vez que você vê essa vela acesa na sua igreja, meu querido, você saiba que vai ter algum ritual diferente na igreja, tá? Vai ter alguma coisa importante na igreja, tá? Então, normalmente se acenderia ali, deveria todo mundo acender ali, mas como não tem muito costume, as pessoas não seguem muito as regras, então as pessoas acabam chegando no meio e acabam acendendo fora daquilo, ou então um copinho tá lá no meio, apaga, aí um acende no outro, o outro vai lá, pega o fósforo dele, acende, outro fumante lá acende com o isqueiro e assim por diante. Bom, ou seja, isso faz parte de uma ritualística. E os rituais, quando não são feitos de forma correta e bem detalhada, não dá certo. Por que eu falo isso? Por causa dos meus cursos de magia. Eu falo pra você porque eu já fiz muito teste de magia até chegar num ponto onde eu descobri o que mais funciona. Pode não ser, ele não faz milagre, né? Não significa que funciona 100%, mas é o que mais funciona e o que não amarra rabo com ninguém, certo? Porque eu não faço venda de coisas para espírito nenhum. Tanto é que todos os procedimentos é eu com Deus, mais nada, não tem espírito, não tem santo, não tem nada. Bom, e fui perguntando, né? Mas deixa eu perguntar uma outra coisa. E por que da vela? O que representa a vela? Não, porque a vela, aí um fala, não, porque a vela representa as pessoas que seguiram, né? Os espíritos das pessoas que seguiram Jesus. A outra, não, porque a vela representa a luz que se faz, que Deus, depois da passagem de Jesus, a luz que se forma. O outro fala, não, isso daí representa os mortos que ressuscitaram. Então eu tive várias versões. Eu fiquei um pouco preocupado. Por quê? Porque se você é de uma igreja há muitos anos, você tem que, no mínimo, entender a sua ritualística. As pessoas não podem seguir as religiões sem entender o que elas estão fazendo. As pessoas não podem fazer simplesmente um ritual sem ter um motivo, sem ter um porquê. Então, exemplo, olha, acende uma vela para você fazer um pedido para você ungir o óleo. Ótimo. Então, o ritualzinho que eu passo para vocês estou acendendo a vela para fazer o meu pedido, para que o pedido chegue até Deus. Então, acendo a vela lá para dar o suporte. Quando acabar a vela, quer dizer que o meu pedido já foi tudo para Deus e eu pego coisa. Então, tudo tem uma explicação. Quando as pessoas pegam e entram na coisa de repetição, sem entendimento, sem saber,
Entra naquele problema que nós detectamos como universalistas, que a gente fica tentando as pessoas, fala, gente, toma cuidado. Se você segue a religião, estuda a religião. Se você segue a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Se você segue rituais, você tem que entender os rituais. Isso faz parte da sua crença. E isso serve só para a Igreja Católica? Não, serve para um terreiro de Umbanda. Quantas vezes eu chegava e pegava assim, mas ô filho, ó, chegava para gente mais antiga. Por que a vela tem que ser da cor azul para aquele santo, para aquele orixá? Não, porque a cor é dele. Mas quem tirou essa cor? Por que o azul é de Ogum? Por que o amarelo é de Ansan? Por que, mas não estou entendendo. Por que o marrom é do sei o quê? E assim por diante. Eu não estou entendendo. Tem que ter uma explicação. Então as pessoas ficam fazendo rituais sem saber. Ah, meu pai fazia, então eu faço igual. Ah, o fulano fazia, então eu faço igual. E o mais importante não é o ritual, moço. O mais importante é você saber o porquê do ritual, porque quando você vai fazer o ritual, você vai colocando a energia e vai pedindo e vai fazendo com que aquilo seja de fato algo importante. Uma ritualística sem ter pedido, sem ter essência, sem ter o desejo, ela é nula, ela não funciona. Ela vira somente um cenário de teatro. Então me entristeceu um pouco essa questão. Agora tem outras coisinhas também, então eu tenho que estudar um pouquinho, né? Então, professor, mas você chegou a saber para que servem as velas? Então, pelo que eu percebi, pelo que eu entendi, tá? Através até da explicação do padre, foi que quando nós acendemos as velas e nós vamos fazendo procissão, aquilo era para ser uma penitência de todos pela penitência de Jesus. Então seria mais ou menos o seguinte: todo o sofrimento que Jesus seguiu até o desencarne dele, da alma dele ser levada e tudo mais, certo? Aquilo era para simbolizar e ser como se fosse pedidos de oração falando: Deus, agora que você foi para os céus, leve os meus pecados, leve todas as minhas purgações, leve todos os meus problemas, leve até Deus, por favor, como se fosse um intercessor. Então é como se fosse assim um período de arrependimento. É um período de que da onde a gente pegou depois dos 40 dias da quaresma, né? Depois dos 40 da quarentena, né? Da quaresma. Você viu, enfrentou todos os demônios e você viu quais são os seus defeitos, aí você pega, Jesus falece, desencarna, e aí ele por ir para o mundo espiritual, você pega e sente o sofrimento dele como ele sentiu, para que os pecados também vá todos e você tenha uma certa purificação. O significado é mais ou menos isso, tá? Porque, pelo que eu percebo, não tem um consenso absoluto, mesmo porque parece que essas coisas vão mudando de um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Porque quando nasceu a Páscoa, ela é um nome que surgiu do tempo judaico. Inclusive tem uma matéria aqui que eu vou ler para vocês. Saiu na Isto É: Páscoa cristã e Pessá judaico, que é Páscoa judaica. São a mesma coisa? E nisso tem aqui, a pessoa vai relatando algumas coisinhas. Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês vão entender algumas coisinhas aí. Primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: não é porque alguém nasce em Israel que ele é um judeu. Não. Quem nasce em Israel, ele é israelense. Ou israelita, tá? Quem segue a religião e a crença judaica é judeu. Então seria mais ou menos, todo mundo pega e fala assim: os judeus estão falando que é o povo de Israel. Não. Seria a mesma coisa que fala assim: os católicos. Você é do Brasil, então você é católico. Você não é brasileiro. Você é católico. É isso que o povo está fazendo com o pessoal de lá, tá? Isso aí tem que entender também, tá? Fica muito claro, porque a gente vai fazendo essas repetições e a gente não vai aprendendo, tá? E separando as coisas como é que é.
Então tá aqui, são 3 parágrafos, eu vou ler para vocês, tá? São 3 frases, são 3 parágrafos. Hoje é sexta-feira da Paixão. Foi ontem, né? Mas tá. Que precede o domingo de Páscoa, uma das festividades mais importantes para o cristianismo e que representa a ressurreição de Cristo. A Páscoa, a ressurreição de Cristo. Ou seja, sexta bate as botas, né? Já tá no coisa de bater as botas, passa os 3 dias, sexta, sábado e domingo ressuscita. O terceiro dia sumiu. Então de quinta para sexta. Por isso que a quinta é santa também. Porque é quando ele falece, ele desencarna e leva com ele todos os karmas de todo mundo, que não é bem assim, mas a crença é essa. A data é comemorada anualmente no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre no início da primavera, no hemisfério norte, e do outono no hemisfério sul. E é também o primeiro dia de Pessah, que é passagem ou passar sobre. Igualmente uma das datas mais importantes para os judeus, ou seja, Pessah significa passagem. Que passagem? Do mar quando se abriu, a passagem, aquele grande milagre que deu a liberdade da escravidão, pois celebra a libertação da escravidão no Egito, cerca de 3.500 anos atrás, e também acontece todos os anos no dia 14 de Nissan, no calendário religioso judaico, diferente do gregoriano que a gente utiliza aqui no Brasil, tá? Então a gente utiliza o calendário grego. Como conheço as duas festas, o cara que escreveu, tá? E suas tradições, posso dizer que ambas são maravilhosas, cheias de significados e muito, mas muito engordativas, porque todos comem muito nessa época. Eis aí a única semelhança: comer bastante. Muita gente acredita que o Pessah é Páscoa em hebraico, ou mesmo a Páscoa dos judeus, mas não é. Como explica acima, são festas religiosas completamente distintas. Uma tem relação com Jesus e a outra tem relação com o salvamento, mas ambas têm salvamento. Por isso que usou o nome Páscoa. Só que uma é da liberdade, onde abriu o Mar Morto e libertou o povo da escravidão do Egito, e a outra foi Jesus libertando a alma das pessoas. Mais ou menos isso. Então, gente, esses são os significados, tá? E a gente tem que ficar muito claro. Eu vou falar para você, todo dia de manhã tô tendo essas secreções demasiadas. Fazer o quê? Faz parte. Perguntei pro médico, isso aí faz parte, vai não sei o quê. Eu falei, eu não tinha essas coisas não, moço. Depois que eu fiquei meio doente, que começou a fazer essas coisas aí. Bom, mas vamos lá. Pelo menos parou aqueles negócios de que eu tinha, né? Deu uma diminuída boa. De vez em quando acontece, saiu de um lugar e passou para outro. Vai pensar. Bom, vamos lá. Vamos passar para outra parte para a gente começar a muvuca? Entenderam um pouquinho da Páscoa? Pois é. Então a Páscoa é uma representatividade com ritualísticas, tá? E Deus nos abençoe por essas festas de carnaval bem nesses períodos santos, que chega a ser até uma ofensa, certo? É tão importante para o Brasil que inclusive é feriado no país, certo? De tão importante que é, tá ok? Vamos lá. Vamos para a parte internacional? Vamos. Saiu no jornal DW a seguinte nota preocupante, que fala o seguinte: Rússia avisa Washington para parar de armar Kiev. Haverá 2 pontos. Haverá, abre aspas, fala da Rússia, consequências imprevisíveis, fecha aspas. A Rússia enviou esta semana uma carta diplomática aos Estados Unidos da América, e alerta que, se Washington não parar de fornecer armas à Ucrânia, haverá consequências imprevisíveis, afirmou o jornal dos Estados Unidos. Então, um jornal lá teve acesso a isso daí, que foi o Washington Post.
que indica ter tido acesso à referida carta diplomática. Moscovo adverte no documento que os envolvidos de armas dos Estados Unidos e da NATO, ou seja, da OTAN, que é a mesma coisa, estão a adicionar combustível ao conflito e podem estar a desencadear consequências imprevisíveis. Horas antes de o Washington Post ter avançado com a notícia, o canal de televisão CNN também disse ter tido acesso ao documento. Ou seja, 2 jornais parece que já viram isso daí. É fato. E me parece que a gente já começou a perceber que o presidente da Rússia, ele não está mais brincando ou mentindo. Quando ele pega e fala, eu vou fazer, ele acaba fazendo. Ele já mandou aquele general maluco, que o pessoal chama de sanguinário, para a linha de frente. Então, meus queridos, e essa semana afundaram o navio mais importante de guerra da Rússia, que estava lá no Mar Morto. Olha, essas coisas não ficam baratas. E o jornal, pelo que eu andei vendo, o jornal de lá da Rússia já está anunciando que começou uma terceira guerra mundial. Ou seja, já estão preparando a população da Rússia para ser convocada para algum tipo de conflito. E também para justificar a crise econômica que está acontecendo lá. Resumo da ópera. Bem no término da Páscoa, parece que Jesus falou assim, olha, meus queridos, durante 2000 anos, vocês foram pecando e eu fui pegando o pecado de vocês e guardando tudo aqui. Fala, manda pra mim. Todo ano vamos fazer o ritual da Páscoa para nós pegar tudo o pecado de vocês e eu levar pro Pai para que Ele perdoe todo mundo, porque meus irmãos não sabem o que fazem. Parece que dessa vez mancharam e melaram o ritual de Jesus, carnaval. O ritual vai ficar falho. Os pecados não vão lá para Deus perdoar o povo que não sabe o que faz. E sem o perdão, Deus vai falar, faça o que tem de fazer. Engraçado, né? Bem nesse momento que começa a acabar, começa a parar, começa a piorar a situação. Foi ano 2020, já não teve muita Páscoa, o pessoal já ficou com medo. 2021 ninguém podia ver pai, vovó, não podia ver mais ninguém, não podia ir na igreja, fechou tudo quanto era tempo, fechou tudo quanto era as coisas, também não teve ritual de Páscoa. Chega agora, também não vai ter ritual, teve ritual de Páscoa, mas teve junto com Carnaval, o pessoal fazendo festa de Carnaval e festança, no feriado que é santo. Ou seja, praticamente 3 anos sem ter um ritual limpo, sem ter uma ritualística limpa de pegar os pecados e mandar para Deus. Eu acho que o acúmulo dos pecados, porque é importante fazer ritualística, hein? Ritual é importante, magia é importante, isso é uma magia, viu? É ritual de magia. O pessoal acha que é magia, acha que magia é sacrificar bicho, não é assim não que funciona, hein? Magias são ritualísticas, hein? Até aquelas fitinhas que você guarda, não sei o que, põe no braço, aí é uma magia. Isso aí não é... Ah, isso aqui é um negocinho de... Não, moço, não, de forma alguma. Ó, resumo da ópera. Parece que os nossos pecados não foi e nós vamos pagar o preço. Vai pagar o preço, hein? Ah, vai. Saiu na CNN a seguinte reportagem. O mundo deve se preparar para a chance de Putin usar armas nucleares, diz Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, à CNN. O presidente da Ucrânia disse em entrevista exclusiva que os russos podem recorrer a esse tipo de armamento porque não valorizam a vida dos ucranianos. E não valoriza mesmo. Não valoriza a vida de ninguém. Eles valorizam a crença deles, a forma deles ver o planeta. Eles não querem saber. Se for para me destruir, eu destruo o outro primeiro. E assim vai. Aí você fala assim, mas credo que... Mas, gente, posso falar para vocês?
até a Segunda Guerra Mundial, até ali, dali para trás, sempre foi assim. E o povo achou que mudou. Você acha que mudou? Não mudou nada. Tudo como dantes no quartel de Abrantes, como diz o dito. Então, meus queridos, não adianta, não tem condição. E eu venho alertando, faz tempo as pessoas, não, o professor não sabe o que está falando. Mas eu não falo de hoje, eu falo lá de trás, eu falo de ano atrás. E não de meses ou semanas atrás. Porque tem muito oportunista que fala em cima da hora. Eu falei anos, que os ETs, quem acompanha eu de muito tempo no canal principal sabe do que eu tô falando. Que eu falei lá no canal principal. Falei, os ETs falaram que até 10 eles vão permitir. Depois eles acabam intervindo de uma forma ou de outra aí. Não do jeito que o povo acha, que vem a navona, vem daquele jeito quase que invisível, desarma tudo os negócios para acabar a muvuca. Mas tem que ter um respeito do livre-arbítrio. Se o povo quer se autodestruir, fazer o quê? Vai com Deus, né? Vai com Deus. Ou vai com o diabo, né? Não sei qual que é o Deus de cada um. Como diz um amigo meu, se Deus não leva, o diabo carrega. É um dos dois, não tem conversa. No plano espiritual é assim. Ou Deus leva, ou o diabo carrega. Não tem conversinha. E nós temos que tomar cuidado. E o cuidado que nós temos que ter é com a nossa alma, com o nosso espírito. E as pessoas achando, ai professor, eu acho que já tá acabando, né, questão de negócio de fome. Eu falei, gente, nem começou. Como não? Já tá difícil. Moça, vocês estão achando que vai ser o quê? Vocês estão achando que é 1, 2 meses? Não, vão ser anos de fome. A diferença é que o Brasil vai ter um pouquinho menos de fome, mas vão ser anos de fome. E todo mundo achando que o povo vai vir lindo, maravilhoso. Chegaram até no grupo lá, comentaram, bem que você falou, né, professor? Que o povo não aceitaria ninguém entrando aqui. Claro que não vai aceitar. Vamos falar que, igual o Chico falou, a região do Nordeste vai ser de um país. Se você tem apartamento lá, tem onde morar, tudo ali. E o pessoal fala assim, olha, sai do seu apartamento que eu vou ter que dar para um americano, vou ter que dar para um russo, vou ter que dar para não sei quem, para morar aí, um chinês para morar aí. Você fala, você tá louco? Aqui é meu, eu comprei, não sei o que, eu não vou sair daqui não. E aí? Ai, que lindinho, não? Como é que é isso daí? Ai, mas é tão bonitinho, o povo achando que é assim, rapaz. Vocês estão achando que vai ser assim? Não. Vocês estão completamente enganados. As pessoas vêm e invadem mesmo, é invasão. Não é, ai, nós vamos receber de braços abertos os nossos irmãos. Que receber de braço aberto? Você acha que os brasileiros vão receber o povo do planeta de braço aberto? Não vai ser como migrante, vive na esquina, na rua, que eu te dou uma esmolinha e eu fico na minha boa. Não, moço. Por isso que eu falo para as pessoas, fiquem de olho, porque uma das características do comunismo é... Você não é dono da sua casa. Você tem uma casa? Não, você não tem uma casa. O governo, é tudo do governo. Eu empresto essa casa para você morar. É igual o outro já está querendo falar, só pode ter uma televisão, não pode ter mais do que uma televisão. Você está querendo muito. A classe média não pode ser muito rica. A classe média tem que ser lá para baixo, né? Como é que diz o outro lá? Pra vocês verem como é que é. Então é tipo assim, você não pode ter mais do que uma moradia. Sua moradia já te basta. Essa ponto final. Se você tiver a mais, o governo, vou dar para outra pessoa, dar para outra, dar para outra, dar para outra, dar para outra. Ou seja, você não é mais dono. O seu apartamento não é seu, filho, é do governo. Sai daí que aqui vai entrar o chinês. Sai daí que aqui vai ficar o russo. Sai daí que aqui vai ficar o venezuelano. Sai daí que aqui vai ficar não sei o quê. Aí vem o povo pra cá. Fora isso, você vai querer vender o lugar. Não vai conseguir vender. Você vai querer explorar o lugar, fazer o comérciozinho, não vai conseguir. Você vai querer... Não vai. Porque falou que ia construir países. O Chico falou que ia construir países dentro do Brasil. Iam ficar povos distintos dentro do Brasil. E como vai ficar povos distintos dentro do Brasil com a população do jeito que está? Uma. Ou reduz a população brasileira em 2/3, como o Apocalipse fala, de leva 1/3, depois leva 2/3, vocês lembram ou não? E aí? Leva 2/3,
sobra um monte de apartamento, um monte de casa, acontece a muvuca lá fora, absorve eles aqui, porque vai ter um monte de apartamento parado, agora é tudo do governo, não tem mais gente que é dona. Você que era riquíssimo e vivia a custas de aluguel, você não vai viver mais, porque você não tem mais, você vai ter só a sua casa onde morar. Todos os barracões, as lojas que você aluga já não é mais sua, é tudo do governo. Por isso que ele falou que até os ricos ia falar que não ia ter como comer e tudo mais. A diferença é que o pobre consegue sair pra rua e trabalhar e ganhar dinheiro. Agora, aquele cara que recebeu herança do papai, que nunca trabalhou na vida e vive de marajá, esse aí vai ter que trabalhar. E aí? Como vai ser? Eu tô avisando para as pessoas, já não é de hoje, hein? Se tem imóvel, desfaz, se não sei o que. O pessoal, porque é perigoso, porque não sei do que. Eu falo, olha, cada um faz o que quer. Eu não estou ordenando nada. Eu não estou sugerindo nada. Eu estou falando que pode acontecer e não que vai acontecer. É uma aposta. O problema é que um imóvel, se eu tenho dinheiro na mão e vai dar uma crise, alguma coisa, eu preciso de alguma coisa mais palpável que não vou perder, eu com dinheiro na mão, eu compro uma casa em uma semana. Agora, quem tem uma casa e precisar vender, meu querido, é 1 ano para vender, 2 anos, 3. Tem gente que leva 5, 10 anos para vender um imóvel e não vende. Então a questão é a liquidez. O problema, quando eu falo, é a liquidez. Então vou vender até onde eu moro. Aí não, né? O que eu tô falando é as pessoas que têm um monte. Não vai ter valor, gente. Eu tô falando para vocês, não vai ter valor. Então, tudo indica que nós estamos entrando para uma era do dragão vermelho. Aonde? Você não é dono de nada. Quem manda é o governo. Aqui é marreta e foice. Nós estamos caminhando para uma coisa dessa. Se lá acontecer isso, a grande guerra. Se não acontecer, não. Então o espiritual está ali no páreo. Vai acontecer ou não? Se acontecer, vamos ter que fazer isso daí, o governo ceder tudo, é tudo do governo, e o governo que manda e tal lá. Se não, como é que vai ser? No capitalismo, não, tem que comprar e vender, não, é liberdade, o cara compra, e aí, aquele povo que vai vir? Vai ter que vir para atacar o Brasil? Como é que vai ser isso aí? Vocês estão entendendo a muvuca, como é que é? É complicado, cara. Quando a gente pega as coisas que o Chico falou, o Chico Xavier, mais o apocalipse, mais o cenário, a gente tem que tentar ficar encaixando as peças. E eu não vejo encaixe perfeitinho. É tudo encaixe com dificuldade, é tudo com... Não é simples, não é assim, acabou, já fez. Não. E tá tudo mostrando que vai ter um cogumelinho aí. Nós vamos ver cogumelo. Eu já falei que eu já vi a bolsa desabar. Eu tô falando para vocês. E como que a bolsa vai desabar? Só com vírus? Não, é vírus mais bomba. É 2 em 1, é coisa assim. Cara, o espiritual tem tudo programado. Ou vocês acham que vai acontecer tudo que está no Apocalipse de como? Não, só morre 1/3 ou 2/3 lá. Aqui o Brasil fica salvo de tudo. Se o Brasil não perder através de guerra, vai perder através do quê? De bicho invisível. Tá voltando até sarampo nas crianças de novo. Um absurdo isso. A dengue tá vindo, tá arrebentando todo mundo. Moço do céu, a coisa não tá brincadeira. E as pessoas achando que não tem nada, né? Tá tudo bonitinho. Vamos fazer carnaval na festa santa. Cara do céu. Eu não sou católico, mas eu entendo a importância dos rituais. E a Igreja Católica nunca faz coisas sem ter uma explicação palpável. A Igreja Católica tem um monte de ritual, ela tem defumação, ela tem batismo, ela tem um monte de coisa, tudo com explicação palpável do espiritual. É uma das religiões que mais coletou informação, que mais cientista teve, de santos, cientistas, São Tomás de Aquino, teve um monte. Eles faziam estudos, relatavam, escreviam livros falando sobre tudo, como funciona ou deixa de funcionar. Eles entendem da espiritualidade. Não é à toa os rituais. Nós é que brincamos. Vamos voltar para o Brasil? Vamos lá. Falar de política do Brasil. Vamos lá.
pra gente encerrar bonito. Estadão. Patrocinadora de motociata de Bolsonaro forneceu suplemento alimentar ao Exército. Primeira situação. A motociata não foi do Bolsonaro, querido. Foi negócio de marcha para Jesus. E não foi só moto. Teve mais coisa. Teve gente andando pra rua. Teve show. Teve um monte de coisa. Então a patrocinadora não foi patrocinadora de motociata de Bolsonaro. Foi patrocinadora de um evento onde o presidente estava lá. Que forneceu suplemento alimentar ao Exército. Então quer dizer que nos outros governos, nenhum que patrocinou os outros patrocinou outras coisas lá? Eu sempre via Petrobras, Caixa Econômica, eu sempre via outras empresas patrocinando sempre coisa de política. O pessoal tem que diminuir um pouquinho esse exagero das coisas, falando que é só esse que está errado, os outros não estavam, né? Não estou falando que está certo, hein? Mas nós temos que usar balanças similares para ser mais justo, porque senão também não dá. Porque aqui não tem santo só de um lado, não. É santo, não tem santo nem de um lado nem do outro. Agora, o que mais me preocupou isso para mim enquadra em como é que chama? Em campanha antecipada, campanha eleitoral antecipada, que é crime e pode cortar a chapa da pessoa. Ele pode não poder concorrer nas eleições por causa de uma coisa dessa. Se o TSE for pegar a lei e levar a sério. Agora, se o TSE falar, eu não sei de nada, não estou sabendo de nada, aí é outros 500, né? E aí, para não acontecer isso, pega-se um outro ponto e levanta a poeira, para já fazer uma pressão TSE, porque se não faz a pressão TSE, é o TSE que faz a pressão nele, falando, olha, campanha antecipada. Com certeza vai ter um monte de partido que vai denunciar esse ato da motociata de campanha antecipada. E pra mim parece que fazer isso daí, levar um monte de gente, não sei o quê. A lei nova fala que é só 3 meses antes da eleição. Antes disso é crime. E aí? Pode, nesse caso, pode ou não? Qual que vai ser a desculpa? Sabe aquela coisa, tudo tem um jeitinho na legislação do Brasil? Essas coisas começam a cair por terra, hein? Vamos lá, saiu na Folha. Bolsonaro ataca acordo entre WhatsApp e TSE para eleição e faz novas ameaças. O que aconteceu? O Zap, ele tem grupos. As pessoas falam assim, mas já não tem grupo? Tem grupos. Só que os grupos são limitados em, no máximo, se eu não me engano, 256 pessoas. Que é o máximo que pode entrar nos grupos de Zap. Beleza. E para concorrer junto com, acho que se eu não me engano, que o Telegram permite mais pessoas, o Zap estava querendo fazer com que os grupos pudessem ser maiores. Ter grupos ilimitados, você pode ter um monte de pessoas. E o pessoal não quer isso, o TSE falou que não quer, porque senão ia ter muitas pessoas dentro de um grupo só. Ia facilitar deles mandarem, fazer propaganda de fake news, eu não sei do que, não sei o que lá. Mas veja bem, então quer dizer que o fake news não pode só para essa eleição. Assim que acabar a eleição, pode dali para frente, e para as outras eleições também pode? Só nessa que não pode? E o planeta inteiro, então, tem fake news e só o Brasil que não pode? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Mesmo sendo notícias falsas, elas deveriam ser permitidas acontecer. Por quê? Porque as instituições deveriam colocar e explicar, olha, isso daqui não é isso por causa disso. O que diz o texto é isso, e não esse outro. O que acontece nos dias de hoje? Ele só pega e fala assim, isso aqui não condiz com a verdade, pá, bloqueia. Mas gente, como assim? Tem gente que está dando teorias. Tem gente que está criando teoria. Mas pode ser assim. Ele não está falando que é assim. Pode. Está criando teorias. Teorias é base de ciência. É a base da ciência. É a base de estudos.
Toda ciência tem que nascer através de uma teoria. Você tem que criar uma possibilidade para você começar a fazer pesquisas em cima dessa possibilidade. Quando eu bloqueio teorias, eu bloqueio estudos para comprovar se é ou se não é. Isso é um perigo danado. Então, parabéns, presidente da República, pois realmente é um absurdo bloquear o Zap, colocar o negócio de grupos no planeta inteiro e só aqui no Brasil, bonitão que não. Ah, moço, tenha paciência, não? Ah, aí não dá, né? Não dá, né? Então nós temos que mais calma, né? Um pouquinho mais de calma, porque não tem condição não, hein? Ah, não tem, hein? Vamos lá. Pra gente encerrar aqui com chave de ouro. CNN. O Dória tirou o presidente do PSDB de sua coordenação de campanha. Cara, o Bruno Araújo será substituído pelo presidente-geral do partido em São Paulo, Marco Vignoli. Cara, tá dando um rolo isso aí. O PSDB já estava arrebentado, já estava quebrado. Nossa, moço do céu. Tá dando um rolo. O pessoal que eu tô vendo aqui no meio da partido político, eles estão tudo, de quem é de fora de outros partidos, tá tudo festejando. Um concorrente a menos. O partido onde eu estou ali, não é que eu sou dali, eu estou ali. Porque eu estou até o dia que não quiserem mais ou que eu não quiser mais estudar ou aprender alguma coisa ali. Do PSD de dado, eles tudo festejando. Eu falei, por que vocês estão festejando? Porque nós vamos tomar o espaço que era do PSDB. Eu falei, então você está festejando a desgraça dele? Eu acho que isso é feio, né? O pessoal fica meio assim, sabe? Mas é bom, porque a gente vai cutucando e vai aprendendo como é que é a cabecinha das pessoas, né? A gente vai vendo o tamanho da cabeça das pessoas de festejar a desgraça alheia. Mas, de fato, conseguiu... O homem, a vaidade de um ser humano, conseguiu destruir um partido inteirinho. Por incrível que pareça. Meus queridos, um ótimo sábado para vocês. Um ótimo feriado prolongado para todo mundo. E que nesse domingo vocês possam, na hora de fazer a alimentação de vocês, nem se for quietinho, faça uma oração, se puder fazer em família, melhor ainda. Pedindo para que Deus perdoe todos os nossos pecados. Esse é o melhor momento que nós temos para pedir para que Deus perdoe os nossos pecados e peçam também para aqueles entes que faleceram esse último ano. Peça para que Deus, com a ressuscitação dos mortos, subindo aos céus, que Ele possa levar os espíritos com Ele, que possa levar com Ele os espíritos, tá? Não deixa de ser uma ritualística, mas tem muita valia. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.